A paz do Senhor. Vou começar lendo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Aleluia. Mas, irmão Fabiano, está valendo hoje em dia, no tempo da graça, os cargos como tipo pastor, bispo, ancião, diácono? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque muitas pessoas aí fora ensinam que essas coisas, cargos eclesiásticos ou dons de pastor, bispo e por aí vai, não vale mais, não está mais valendo, que isso não é mais necessário, que não é mais necessário o homem ter um pastor, estar debaixo da autoridade de um líder espiritual. Mas eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo 8 e 11. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz que darei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor, o nosso Deus. Então, através destas passagens que eu acabei de ler, eu sou a favor, sim, do pastoreado, de escolhermos alguém, de separarmos alguém, de ungirmos alguém para pastor, mestre, evangelista, presbítero ou diácono. Porque tem fundamento bíblico, tem base bíblica. Então eu não posso dizer que isso hoje é errado, que não está mais valendo. Porque assim procediam os apóstolos. Eles separavam homens, escolhiam homens capacitados, homens cheios de sabedoria, homens com uma boa eloquência, para liderar uma certa congregação, uma igreja. E ali eles escolhiam, separavam uns para diáconos, outros para presbíteros, pastores, mestres ou evangelistas. Ser pastor é chamado de Deus? Segundo Jeremias, capítulo 23, versículo 4, diz que sim, ser pastor é um chamado de Deus. Mas lembrando que nem todo pastor que tem por aí, ele foi chamado por Deus. Muitos estão aí apenas com uma vocação, mas não é um chamado. Então, ser pastor, muitos foram chamados por Deus para ser pastor, para liderar, para ensinar uma congregação. E muitos hoje que levam o nome, que são conhecidos como pastores, são homens que não foram chamados por Deus. Estão sendo conhecidos e chamados por pastor de metido. Não veio de Deus. E eu vou explicar lá no finalzinho da minha ministração. Pode apóstolo hoje em dia? Olha, muitos acreditam que hoje a pessoa ter o cargo de apóstolo ou o dom de apóstolo é errado. Porque apóstolo, ser chamado de apóstolo é só para aqueles que foram
testemunhas oculares de Jesus Cristo, aqueles que que estiveram ao lado de Jesus Cristo, como por exemplo os apóstolos mesmo, somente aqueles 12, em que Jesus escolheu, entre eles Judas, Mateus, João, Pedro, Tiago, e por aí vai. Então muitos acreditam que hoje a pessoa a ser denominada como apóstolo está errado. Que apóstolo mesmo, somente os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Presbítero e ancião têm o mesmo significado? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, e 2 João capítulo 1, versículo 1, ali diz que João e Paulo, eles disseram ser presbíteros. Em outras versões está ancião. Então, ali Pedro e João falaram serem presbíteros. Mas em outras versões dizem que eles falaram que eles eram anciões. Então isso nos dá uma ideia, nos dá um entendimento que presbítero e ancião basicamente têm o mesmo significado. Para o bispado ou ancião, tem que ser alguém mais velho? Entendemos aqui pela palavra, como eu acabei de ler, que sim. Que a pessoa a ser escolhida para presbítero ou ancião, que seria a mesma coisa, ela tem que ser uma pessoa de mais idade. Posso escolher alguém para liderar uma congregação local, seja num templo ou numa casa? Pode. Eu não vou ler, eu só vou citar os versículos confirmando que você pode sim escolher alguém para liderar uma congregação ou uma casa. E até nomear essa pessoa como pastor, como presbítero, diácono. Você pode ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Êxodo capítulo 18, do versículo 21 ao 22, Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, Números capítulo 27, do versículo 16 e o 17, e Atos capítulo 6, versículo 3 e versículo 5. Esses versículos, à luz da palavra de Deus, nos confirmam sim que você pode escolher homens para liderar uma congregação. Devemos obedecer nosso líder? Segundo Hebreus capítulo 13, versículo 17, sim. Devemos obedecer o nosso líder espiritual, seja ele um pastor, um diácono ou um ensinador, ou seja até mesmo uma pessoa que não tem dom nenhum, que não tem um cargo eclesiástico, no meu caso. Eu não sou consagrado, eu não fui separado, escolhido para ser pastor, ou seja, eu não sou pastor, não sou diácono, não sou presbítero. Eu sou apenas um homem que estuda e proclama a palavra de Deus. Então, mesmo assim, tudo que eu falo à luz da palavra de Deus, que eu ensino para as pessoas, elas devem obedecer o que eu estou falando, porque o que eu proclamo é a palavra de Deus. Agora, você só deve obedecer o teu líder se realmente ele estar em conformidade e vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Você só deve obedecer o seu líder se tudo o que ele ensina é bíblico, vem de Deus. Senão, não. O líder que errar ou pecar deve perder seu cargo? O pastor, presbítero, diácono? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, nos diz para repreendê-lo. Então a Bíblia não diz que a gente deve tirar o cargo dessa pessoa que está lá em cima, liderando, pastoreando, por ele ter pecado. A Bíblia não diz isso, a Bíblia somente diz para nós repreendê-lo. E outra, na frente de toda a igreja, perante a igreja, para que a igreja tenha temor. Olha só, qualificações para os ministros. Eu só vou citar aqui o capítulo e os versículos, aí você lê na tua Bíblia quais são as qualificações que Deus exige para aqueles que vão serem ministros, para aqueles que vão liderar a igreja de Deus, que vão cuidar da igreja de Deus, que vão pastorear a igreja de Deus. Você, assim como eu, devemos nos enquadrar nesses requisitos que Deus quer. Aí você lê 1 Timóteo, capítulo 3,
do versículo 2 ao 10, e o versículo 12 e 13, e depois você lê Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Então, essas são as qualificações para alguém que vai pastorear uma igreja, que vai ser consagrado a pastor, que vai ser consagrado a bispo ou diácono, ou presbítero. Amém? Tem a palavra missionário na Bíblia? Não. A palavra missionário não tem na Bíblia, assim como também não tem a palavra missionária, mas também não é errado alguém ser chamado, ser conhecido ou ser escolhido para ser um missionário. Missionário é aquele que está a todo momento para lá e para cá, levando a palavra, ensinando. Paulo, basicamente, também ele era um missionário. Então, não tem erro nenhum e não é antibíblico alguém ser conhecido ou chamado ou escolhido para ser missionário. Tem a palavra itinerante na Bíblia? Não, a palavra itinerante também não tem na Bíblia. O que a palavra itinerante significa? Basicamente, ela é como se fosse um missionário. O itinerante também não tem nada diferente do missionário. É uma pessoa que também está para lá e para cá, não para em lugar nenhum, sempre está indo de cidade em cidade, ou de igreja em igreja, levando a palavra, pregando, de estado em estado. Então, itinerante e missionário basicamente são a mesma coisa. Bispa, pastora ou apóstola é bíblico? Podemos escolher uma mulher para ser pastora, para ser eleita, escolhida para ser bispa ou apóstola? Não. Isso é antibíblico. A Bíblia, no Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma passagem onde uma mulher foi escolhida para ser diácona, bispa, pastora ou apóstola. Esse cargo eclesiástico, Deus deixou somente para os homens. Então, é os homens que têm, assim como o homem deve liderar a sua casa, é o homem que deve liderar uma congregação local, seja numa casa ou seja num templo. Então, mulheres que são chamadas de pastoras, que são ungidas a pastoras, a bispa, a apóstola, isso é antibíblico e não tem base bíblica. Não que as mulheres não sejam melhores que os homens. Com certeza tem muita mulher aí que lideraria uma igreja melhor do que muitos pastores. Mas só que isso não vem ao caso. Mesmo assim, essa função Deus atribuiu para os homens. Os ministros podem trabalhar? Atos capítulo 18, versículo 3 diz que Paulo era fazedor de tendas, Jesus Cristo era carpinteiro. Então o ministro, a pessoa que lidera uma congregação, seja um pastor, um presbítero, um diácono, um dirigente, ele pode sim trabalhar normalmente e de noite pastorear aquela congregação, ensinar aquela congregação, sem problema nenhum. Paulo, Jesus, Pedro, Tiago, João eram pescadores de homens, de peixes. Foram depois escolhidos para pescarem homens, almas para o reino de Deus. Aleluia! Então, sem problema nenhum de um pastor que querer continuar trabalhando e liderar uma igreja ao mesmo tempo. Os ministros podem ser ajudados pela igreja? Sim, os ministros podem ser ajudados pela igreja, sim. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 ao 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8. Lucas capítulo 8, versículo 3. Agora, a advertência de Deus para os líderes. Deus está advertindo você, pastor, presbítero, diácono, dirigente de igreja, ou pregador, ou ensinador da palavra de Deus. Aqui Deus também está advertindo a mim, que sou um ensinador, um proclamador da santa palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 48 diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E vou ler Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então olha só. Então aqui Tiago também fala que a cobrança de Deus será mais dura para aqueles que ensinam. Muitas pessoas aí não querem serem pastores, ensinadores, mestres, porque eles sabem que a cobrança de Deus será mais dura para eles. Porque se nós ensinarmos algo errado, as pessoas vão errar. E se elas erram, Deus não vai se agradar com isso. E muitas vezes vão se enquadrar naquilo que Jesus disse, que um cego sendo guiado por outro cego, ambos cairão num barranco. Então olha só a responsabilidade que está sobre mim e você, ensinador da palavra de Deus. Deus vai nos cobrar em dobro se nós estivermos ensinando, passando algo errado às pessoas. Algo que está colocando a vida dessas pessoas, a sua salvação em risco. Então, você que quer ser um pastor, quer liderar uma igreja, quer ser um ensinador, pensa muito bem no que você quer. Porque Deus vai te responsabilizar em dobro por algo que você venha ensinar errado. E tem muitos ensinadores aí fora, igrejas que ensinam as pessoas de uma forma errada, de uma forma gravíssima, onde através desses ensinadores, falsos ensinos, estão levando as pessoas para o lago de fogo, estão pessoas morrendo sem a salvação, porque seguem líderes religiosos, mas que não ensinam as sãs doutrinas da palavra. Como por exemplo, não ensinam que é pecado a prática da idolatria, feitiçaria e por aí vai. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. E que ser pastor é um dom. Você ser chamado e escolhido, ser separado para diácono ou presbítero é um dom. Cargo eclesiástico é apenas assim um modo de você entender que aquela pessoa ela é alguém escolhida por Deus ou escolhida pelo homem. Há uma diferença. Quando você é escolhido pelo homem, pela carne, provavelmente o teu ministério não vai muito longe. Agora, quando você é escolhido diretamente pelo próprio Deus, o teu ministério cresce e vai longe. E através do teu ministério, as pessoas são abençoadas. Aleluia. E eu, quando me encontro com alguém, com um servo de Deus, eu geralmente pergunto assim: o irmão é o quê? É presbítero, pastor? Não é errado você também perguntar para o irmão, qual que é o seu cargo eclesiástico? Então, o irmão vai responder. Ou você perguntar: qual é o seu dom, irmão? O irmão é evangelista, é presbítero. Claro que ser pastor, presbítero, diácono é um dom. Mas também perguntar e dizer que o cargo dele é esse ou aquele também não é errado. Agora, alerta, outra advertência de Deus para os pastores, ensinadores, pregadores, dirigentes de igrejas. Isaías capítulo 56, versículo 11, fala sobre os cães gulosos. Então, ai de você, pastor, que está sendo um cão guloso neste momento. Ai dos pastores gulosos, aqueles que são insaciáveis por dinheiro, aqueles que devoram a lã, a carne das ovelhas. Ai de vocês, quando Jesus Cristo voltar. Você que vive nessa prática, que fala mais de dinheiro do que Jesus Cristo, cuidado. Muitas pessoas hoje estão saindo das igrejas evangélicas por causa do dinheiro,
Porque o dinheiro hoje se tornou um Deus na vida de muitos pastores, de muitas igrejas evangélicas. Então muitas pessoas estão deixando de se converter, de acreditar na palavra de Deus, de acreditar em Jesus, por causa do dinheiro que vem sendo extorquido, exigido, cobrado, ameaçado da parte de muitos pastores aí fora. Então, ai desses cães gulosos, como a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 fala que fora ficarão os cães gulosos do reino de Deus. Então, como eu disse antes, ser pastor, ser presbítero, diácono, um ensinador, não pode ser para qualquer um, não. Você tem que ter conhecimento da Bíblia, você tem que ter Deus na tua vida, e você tem que levar a sério as coisas de Deus. Porque logo o Senhor Jesus Cristo vem, e Ele vai nos recompensar, a cada um de nós, segundo as nossas obras. Amém?